Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou o professor Mike Moraes e esse é o meu sinal na comunidade surda. Quero convidar você a ficar junto comigo no Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Vamos aprender? Muito bem! Na aula de hoje nós vamos estudar as propriedades comuns e diferentes sobre as figuras bidimensionais e tridimensionais e suas respectivas planificações. De modo geral, as indústrias utilizam diferentes tipos de embalagem para acondicionar os mais diversos produtos, como alimentos, bebidas, produtos químicos e outros. A fim de criar embalagens adequadas, são feitos estudos prévios para o melhor formato dessas embalagens, para que seja possível armazenar a quantidade necessária do produto. As formas dessas embalagens lembram sólidos geométricos. Em geometria, sólido é uma figura geométrica tridimensional e maciça, ou seja, não oca. Já a superfície é toda a parte visível de um sólido geométrico. Entre os diversos tipos de sólidos, vamos estudar os chamados poliedros e alguns tipos especiais, os chamados de corpos redondos. Nos poliedros, observe bloco retangular, cubo, pirâmide. Corpos redondos, esfera, cilindro e o cone. Muito bem. Acompanha comigo agora a planificação do cilindro. Observe que o cilindro apresenta dois círculos, né? A base superior e inferior. Quando a gente abre na planificação, nós temos um retângulo. E aí você observa que a área lateral ou a superfície lateral representa um retângulo e as duas bases são círculos. Agora você vai observar a planificação do cone. Me acompanha. Observe que o cone, você tem a base, círculo, e você tem o que a gente chama de área lateral, representando um setor circular. Veja os elementos, ó. A área da base, círculo, e a área lateral, setor circular. Veja, em qualquer poliedro, podemos encontrar vértices, arestas e faces. Cada região que forma com a superfície de um poliedro é chamada de face. Os segmentos comuns a duas faces são chamados de arestas. E os pontos de encontro das arestas são chamados de vértices. Observe, os poliedros podem ainda ser classificados em prismas e pirâmides, de acordo com suas características. As pirâmides possuem uma base. Suas faces laterais são triangulares e todas as arestas determinadas pelas faces laterais possuem um vértice comum. Me acompanha aqui na tela interativa. Acompanha comigo aqui, ó, as pirâmides. Observe que a característica das pirâmides é apresentarem faces laterais triangulares, tá? Olha para a base. A base é um polígono ABC e é um triângulo. E aí é o que dá nome à pirâmide. Nesse caso, como a base é um triângulo, a gente caracteriza como sendo uma pirâmide triangular. A gente também pode, por exemplo, aqui esse N vai dizer o número de lados desse polígono. Se o N for igual a 4, nesse caso aqui, eu tenho uma pirâmide quadrangular, tá? Mais ainda, ó, eu posso fazer isso aqui, ó, planificar essa pirâmide, tá? E aí você tem, observa que as faces laterais aqui, ó, triângulos, e que a base, ela representa um quadrado. Tudo bem? Mais ainda, ó, eu posso, se eu modificar esse valor de N aqui, ó, eu vou obtendo as bases, né, mudando o número de lados e, portanto, obtendo novas pirâmides, tá? Nesse caso aqui eu tô com uma pirâmide cuja quantidade de lados, né, da base aqui é igual a 10, posso movimentar isso daqui, ó,
é igual a 10, portanto, é uma pirâmide cuja base possui 10 lados. E aí, naturalmente, ó, essas faces laterais triangulares também têm a quantidade igual a 10. Ok? Tá. Olha comigo, ó, movimento, e aí eu vou obtendo, né, novas pirâmides, novas planificações, e você vai observar uma característica fundamental, é que as áreas laterais são triangulares. Tudo bem? Movimentando ainda a planificação, ó, tá? E aí eu tenho quando a gente faz essa planificação, a gente olha para essa pirâmide como sendo uma figura bidimensional e encontrando, né, superfícies triangulares e a base, no caso, possui 6 lados, n igual a 6, hexágono. Ok? Muito bem. Agora nós veremos os prismas. Observe. Os prismas possuem faces laterais retangulares e duas bases idênticas e paralelas entre si. Me acompanha aqui na lousa interativa. Muito bem. Olha comigo aqui, ó. Eu tenho um prisma e você vai notar que a base são triângulos, tá? Base superior e base inferior. E as áreas laterais, aqui nesse caso, são retângulos, tá? E essa é uma característica quando você observa para o prisma. As bases, tá, são paralelas entre si. Uma outra coisa que você vai observar, olha comigo bem aqui, ó. Você tem aqui, a base agora é um quadrado e as faces laterais são retângulos. Veja, a gente consegue na planificação, ó, obter a planificação desse sólido geométrico, desse prisma aqui em particular. O que eu posso fazer? Lembre, a gente pode, quando eu amplio aqui, você lembra que a gente chama isso de paralelepípedo, tudo bem? E aí, naturalmente, eu não vou conseguir fazer aqui, mas deixa eu olhar, não, tá. Eu posso fazer isso aqui para você, ó. Quando eu trouxer uma certa altura e aonde todas as arestas, né? Reconheça, todas as arestas com medidas iguais, eu tenho o que a gente reconhece como sendo um cubo, onde todas as arestas possuem a mesma medida, tá? Veja, continuando, eu posso dizer o seguinte, ó. Vou colocar, por exemplo, bem aqui, para n igual a 6. O que eu tenho? Um prisma hexagonal. Tá, o nome é dado justamente pelo fato de que a base é um hexágono. E aí você vai notar por característica que todas as faces laterais são retangulares, tá? E aí não esqueça que as duas bases, deixa eu mudar aqui essa planificação, ó. O que você vai notar, ó? Que as bases, tanto inferiores quanto superiores, representam hexágonos, tá? E eu posso, por exemplo, aqui, ó, esse n está me dizendo o número de lados desse polígono. E aí eu estou aqui com n igual a 10. Deixa eu até diminuir um pouco aqui, pronto. E aí, olha comigo, ó, eu tenho um polígono, um decágono, né? Nesse caso, o prisma é onde a base é um decágono, as duas, a base superior e a base inferior. E aí observe que as faces laterais representam retângulos, tudo bem? Então, voltando aqui, deixa eu voltar para o nosso n igual a 3, e aí você está acompanhando comigo um prisma triangular, onde as faces laterais representam retângulos e as bases são triangulares, tá bom? Então, essas são as características, né? Você conseguiu diferenciar um prisma de uma pirâmide, tá? Por característica, o prisma apresenta as faces laterais retangulares e as duas bases paralelas entre si. A gente pode afirmar que elas são congruentes, ok? E aí, foi fácil compreender? Ainda não. Respira fundo que nós vamos resolver algumas questões. Vamos exercitar. Vamos à leitura da primeira questão. A figura representa a planificação de um sólido geométrico. Qual é esse sólido? Letra A, pirâmide da base hexagonal. Letra B, pirâmide de base triangular. Letra C, prisma de base hexagonal. Letra D, prisma de base triangular. Agora é com você. Tempo na tela.
Muito bem. Observe que nós temos a planificação e você tem o sólido geométrico. A gente quer identificar. É importante, né, que você observe se esse sólido ele representa uma pirâmide ou um prisma. Por definição, você vai notar que todo sólido que apresentar essas faces triangulares aqui, a gente está caracterizando como sendo uma pirâmide. Então, eu tenho que as alternativas C e D não nos ajudam. Temos A e B como alternativa. O que eu vou observar para a base? Olhe para a base. Que figura ou que superfície representa essa base? E aí, também, quando você olha para a planificação, você vai notar que você tem diversos, no caso, triângulos. E aí é o que dá nome à nossa pirâmide. Nesse caso, nós temos o seguinte, ó. Como é um triângulo, a alternativa que satisfaz isso é a alternativa B. Tudo bem? Nós temos aqui uma pirâmide de base triangular. Ok? Vamos à leitura da questão 2. Observe o dado representado pela figura abaixo. Que planificação corresponde a esse dado? Letra A, letra B, letra C ou letra D? É com você. Tempo na tela. Vamos à resolução da questão 2. Observe que nós temos aqui um dado e aí a gente precisa olhar para a planificação desse dado. Tudo bem? É importante que você note justamente os valores que aparecem. Ó. Aqui você tem 5, 3 e 1. Indica que quando a gente planificar, esses 3 valores eles serão adjacentes. O que eu quero dizer com adjacentes? Serão próximos, tudo bem? Quando eu olho, por exemplo, para a planificação na alternativa letra A, eu já identifico que não é a nossa solução. Como que eu justifico? Quando eu olho, por exemplo, aqui, ó, 3 e eu olho para 1, quando você fechar isso, você vai notar que essas duas faces, elas serão opostas, portanto, não satisfaz. Quando eu olho para a alternativa B, eu tenho o seguinte, ó, quando eu olhar, por exemplo, bem aqui, ó, o 5 e eu olhar para o 3, quando eu fechar essa planificação, você vai notar que as faces 5 e 3 também são opostas, então não satisfaz. Lembre-se, é necessário que as faces 5, 3 e 1 sejam adjacentes, sejam próximas. Quando você olhar, por exemplo, aqui, ó, na letra D, ó, 3 e 1, fechou, observou que as faces elas são opostas. Então,
Naturalmente, sobrou como alternativa, a alternativa correta, a nossa letra C. E aí, de fato, ó, quando você olhar, por exemplo, aqui, ó, 5, 3 e 1, quando você fechar isso, você vai observar que essas três faces elas são adjacentes. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra C. Parabéns para você que marcou a letra C. Vamos à leitura da questão 3. É comum encontrar em acampamentos barracas com fundo e que têm a forma apresentada na figura. Qual desenho representa a planificação dessa barraca? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Agora é com você. Tempo na tela. Muito bem, vamos à resolução da terceira questão. Observe que ele falou, né, da barraca, e aí eu quero determinar qual é a planificação respectiva a esse sólido geométrico. A primeira coisa que eu faço é identificar prisma ou pirâmide. Nesse caso, é um prisma. Se você olhar para cá, ó, para essa, a gente vai chamar isso aqui de base e esse outro lado aqui também de base. Você tem que a base é triangular. E aí as faces laterais são retângulos. Isso significa dizer, ó, eu vou contar, ó, eu tenho a base aqui, ó, 1, 2, 3. 3 lados, triângulo. Isso significa dizer que são 3 faces retangulares, o que nos leva a dizer o seguinte, ó, não é a alternativa A, porque a alternativa A apresenta 2 faces, e nesse caso a gente contou, são 3. A alternativa B está indicando 3, mas se você olhar, ó, é necessário que essas bases aqui sejam opostas. Quando você fizer, no caso você for juntar os lados, você vai observar que vai faltar uma das bases. A mesma afirmação quando eu olho, por exemplo, para a letra D. O que você vai notar? Na letra D, você só tem uma base triangular, e isso não caracteriza um prisma, tudo bem? Então, é necessário 2 bases. Significa dizer que a alternativa correta para a gente aqui é a letra C. De fato, ó, você tem 1, 2, 3 faces retangulares e você tem que as faces aqui, ó, são, no caso as bases, né, são opostas. Tudo bem? Parabéns para você que marcou a letra C. O que eu aprendi hoje? Na aula de hoje, nós estudamos sobre poliedros. Vimos alguns elementos, faces, arestas, vértices. Também vimos a sua caracterização.
podem ser classificados em prismas e pirâmides. Vimos mais ainda que o nome é dado conforme a base. A principal característica do prisma é que ele apresenta as bases paralelas entre si, com faces retangulares. Quanto às pirâmides, nós vimos que apresenta um vértice comum com as faces triangulares. Tudo bem? Muito obrigado por ter acompanhado a aula de hoje e te espero na nossa próximo encontro. Até breve!